Muito bem, vamos entrar agora no que a nossa querida Joana de Ângeles nos diz a respeito da gratidão. Compromissos da gratidão. Assim ela nos diz: no incomparável Sermão da Montanha, após o cântico sublime das bem-aventuranças, Jesus enunciou com sabedoria e vigor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. A recomendação incomum proposta pelo psicólogo incomparável Jesus surpreende ainda hoje a todo aquele que mergulha no pensamento, na reflexão em torno dos textos escriturísticos evocativos da palavra do Mestre. A recomendação tradicional impunha o revide ao mal, com o equivalente mal, e ainda permanece essa conduta enferma em muitas relações ensandecidas, impondo punições assinaladas pela crueldade em relação àqueles que são surpreendidos em erro, distanciadas da justiça e da reeducação do criminoso, que são fundamentais. Ainda existem segmentos que exercem a lei de Talião, pagar o mal com o mal. E Jesus não praticou isso. Jesus simplesmente praticou o bem, pagar o mal com o bem. Entende? Ele foi uma criatura que desenvolveu na época os mais complexos, eu diria, momentos de dúvida: como, Senhor, deverei pagar o mal com o bem? Deverei pagar o mal com o mal? Não, nós não devemos ser fermento de discórdia. Nós devemos, sim, acalmar. Ele foi colocado em xeque inúmeras vezes. Em nenhum momento ele perdeu a paciência. Nos relacionamentos familiares e sociais, profissionais e artísticos, como nos demais, a conduta retributiva é firmada na injusta conduta ancestral de antes dele, e essa conduta permanece no inconsciente individual e coletivo, gerando graves transtornos pessoais. Infelizmente, nós trazemos ainda no nosso consciente coletivo as marcas da pagar o mal com o mal. Certamente não se espera que o tratamento concedido ao perverso seja negligenciado em referente aos seus atos inóbeis. O que não se deve é proceder de maneira equivalente, aplicando-lhe apenas que são compatíveis com o seu nível primitivo de evolução, sendo lícito ensejar-lhe meios de reparar os danos causados, de recuperar-se perante as suas vítimas e a própria consciência, de reintegrar-se na sociedade. Isso era o que Jesus tinha como meta. Essa atitude de conceder-lhe a oportunidade de agir com equilíbrio é caracterizada pelo perdão às suas atitudes arbitrárias, sem conivência, porém, com o seu delito, mas também sem cerceamento da graça do amor que retira o criminoso da masmorra sem grades em que se encarcera, conduzindo-o
à sociedade que foi ferida e aguardar-lhe a cooperação para ser cicatrizada, superando a sua hediondez. Essa é a conduta que o Mestre espera de todos nós, que nós perdoemos. Como poderia eu perdoar o meu irmão 70 vezes 7 vezes, Senhor? Como poderia eu? Perdoarei 7 vezes. Não, que não seja 7 vezes, que seja 70 vezes 7 vezes. Ele deixava os apóstolos totalmente nocauteados. De certa forma, a proposta de Jesus no que concerne ao amor em retribuição ao mal é também a maneira psicológica saudável da gratidão, pelo ensejar a vivência da abnegação e da caridade. Não implica silenciar o deslize que foi praticado, porém, reconhecer que este proporciona o surgir e expandir-se os sentimentos superiores da compaixão e da misericórdia, que devem viger nos indivíduos e nos grupos sociais. A gratidão é a mais sutil psicoterapia para os males que se instalam na sociedade, constituída esta, em grande parte, por espíritos enfermos. Quando alguém consegue ofertá-la com espontaneidade, isso é importante, ofertar espontaneamente e sem alarde, produz um clima psíquico de harmonia que o beneficia e aos demais que o cercam, porque não ressuma o morbo da revolta ou da queixa sistemática. A gratidão deve transformar-se em hábito natural no comportamento maduro de todos os seres humanos. Para que seja conseguida, necessita de treinamento, de exercício diário, em razão da sombra vigente que propele a conduta da distância, de indiferença ou mesmo da ingratidão. A sombra faz parte da nossa vida. Nós já dissemos isso inúmeras vezes. Nós só precisamos fazê-la reeducada, colocá-la dentro dos moldes do si. O ingrato, além de imaturo psicológico, é vítima da inveja, da competitividade doentia, do primarismo evolutivo. A ingratidão viceja nos grupamentos sociais, onde predominam o egoísmo e a sordidez. O grande desafio existencial é o de bem viver-se e não o do pressuposto de viver-se bem, entulhado de coisas ansiosas por novas aquisições entre tormentos íntimos e desconfianças afligentes. Nesse sentido, é muito grata a recomendação de Jesus, conclamando o amor, mesmo em relação aos adversários, porque eles, sim, são os doentes, pois que elegeram as atitudes agressivas e destrutivas, acumulando resíduos de inconformismo e de ira, que terminam produzindo-lhes lamentáveis somatizações. Quando se consegue não devolver o mal, isso é importante. Na sua idêntica e morbífica moeda, o self exulta e o seu eixo com o ego torna-se menor em distância separativa, proporcionando-lhe a diluição lenta das suas fixações. Entretanto, quando se consegue amar o adversário, recordá-lo sem ressentimento, compadecer-se da alienação a que se entrega, todo um contingente de arquétipos perturbadores cede lugar
a emoções saudáveis que proporcionam alegria de viver e de lutar, estimulando o crescimento interno e a sua contínua ascensão ideológica. Isso é muito interessante que a gente compreenda o valor que nós precisamos dar à gratidão. Desse modo, a gratidão por todos os acontecimentos deve ser sempre a atitude mental e emocional de todos os seres humanos. A estrada do êxito é pavimentada por equívocos e acertos, tropeços e corrigendas, sendo, no entanto, o mais importante a conquista do patamar almejado que cada qual tem em mente. Perseverando-se e treinando-se gratidão, o sentido de liberdade e de infinito apossa-se do self, que se torna luminoso, portanto pleno. Veja bem como nós precisamos perseverar, persistir, porque não é habitual da nossa vida sermos pessoas agradecidas. Não é habitual. Nós somos muito negativistas e o positivismo, que é o foco da psicologia profunda de Jung, nós ainda não conseguimos incorporar. O padecimento deste psicanalista na sua infância e adolescência foi imenso, sendo perseguido pela sociedade, pela família e pelos amigos, entende? Por trazer uma nova visão da humanidade e do ser humano. Positivo. Sermos positivos. Voltaremos.